Castelo Rá-Tim-Bum, Anitta, sim, a cantora Anitta, eu com 6 anos e um mapa. Como é que essas 4 coisas que eu meio que escondi aqui, porque tem uma surpresa por trás delas, na verdade, me ajudam a aprender de uma forma mais divertida. E não só divertida, eu diria que de uma forma menos radical, de uma forma menos binária. Acho que muito da internet hoje em dia tá assim, né? Opiniões muito fortes, opiniões muito radicais e pouca autonomia de fato para pensar nas ideias, além de ideologias, ou para de fato você aprender de um jeito que você curte, né? De um jeito que você se divirta. Então eu trouxe essas 4 coisas porque eu acredito que elas me ajudam muito a aprender, seguem me ajudando e talvez te ajude também. Se ajudar uma pessoa, eu já fico feliz, sinceramente. Eu sempre acho engraçado quando eu falo sinceramente, porque parece que eu tava mentindo antes, né? Eu tava falando a verdade antes. E como é que a gente vai fazer isso aqui? Como é que a gente vai falar desses assuntos? Cada um deles vai ter 5 minutos, tá? Então eu vou abordar cada um deles em 5 minutos. E enquanto eu falo sobre eles, eu vou desenhar esse cara, que eu não sei se sabe quem é, mas é o meu amigo Leozinho, mais conhecido como Leonardo da Vinci. E a razão de a gente desenhar ele, né, eu vou fazer 4 versões dele, 4 versões, cada uma em 5 minutos, porque inclusive tem um trocadilho aí, eu escolhi o Leonardo porque se você soma os 5 minutos, dá 20 no final, dá 20. E aí a gente vai desenhá-lo, você pode desenhar também, não só eu, tá? De acordo com esses desafios criativos que estão dentro dessa caixinha. Então aqui tem uns papeizinhos com algumas sugestões de como é que eu posso fazer para desenhar ele de formas diferentes. Vai ter desde Thiago de olhos vendados até Thiago usando a mão não dominante, que é a esquerda no caso, ou Thiago, sabe, com sovaco. Tem uma que é com sovaco. Eu sei quais são algumas dessas opções, porque elas foram sugeridas pelo pessoal do meu curso, o Criatividade Sem Bloqueio. A gente tava no plantão mensal ao vivo, e aí a galera jogou umas sugestões, eu expliquei pra galera o que eu tava querendo fazer, e tem umas coisas maravilhosas aqui dentro. Então vamos ver o que vai acontecer enquanto a gente conversa sobre aprendizagem e como é que a gente pode tornar esse processo mais divertido. E o primeiro conceito que me ajuda muito a aprender pela internet é uma analogia com um mapa. Já vou explicar um pouquinho mais da analogia, só que como eu disse, né, eu vou ter 5 minutos para explicar enquanto eu desenho o Leozinho. Então eu vou pegar aqui nos desafios criativos, deixa eu só dar uma embaralhada. Um deles, e a gente vai, no caso, se você estiver desenhando aí também, né? Mas a gente vai tentar fazer o Leonardo da Vinci com uma mão no bolso. O curioso é que eu podia dar uma zoada agora e desenhar o da Vinci com a mão no bolso, né? Em vez de eu colocar minha mão no bolso. Mas assim, esse é um desafio relativamente fácil, né? Tô começando num modo fácil, talvez, aqui. Embora eu já vou adiantando, eu não sei desenhar rosto, não sei desenhar retrato, tá? Eu sei que muita gente talvez esteja pensando, não, dessa vez eu não vou desenhar com o Thiago nesse podcast visual, porque ele está desenhando uma pessoa e eu não sei desenhar pessoas. O ponto desse exercício é justamente fazer sem julgar, tá bom? Desenho antes de ter uma camada estética, tem uma camada de comunicação. Então se você faz um bonequinho de palito, a gente entende que é um ser humano. Não precisa ser um ser humano desenhado de forma realista, né? Então, é uma forma da gente praticar aqui, justamente porque vai ter umas restrições criativas bem desafiantes, a gente desapegar um pouco desse excesso de julgamento, sabe? E a gente vai fazer isso novamente, em 5 minutos, né? Então, por 5 minutos eu tenho que desenhar com a minha mão no bolso, que é uma restrição que é bastante liberdade até. Então, eu peguei aqui meu celular, vou colocar um cronômetro de 5 minutos, e quando ele apitar, a gente passa pro próximo conceito que me ajuda a aprender. E antes de começar, eu vou só colocar isso aqui de lado para eu conseguir ter o Senhor da Vinci de pé aqui, né? Na vertical, porque fica mais fácil, talvez, de eu me basear no desenho. Mas vamos começar agora o cronômetro. E comecei aqui o cronômetro e eu queria comentar sobre essa questão de aprendizado e mapa, o que isso tem a ver uma coisa com a outra. Quando a gente navega pela internet, a gente encontra muito discurso bastante radical e bastante binário sobre certos assuntos, especialmente são assuntos novos, né? Então, por exemplo, surgiu inteligência artificial, e aí existe o time contra e existe o time a favor. Não existe muito diálogo naquela meiuca, né? É raro encontrar pessoas que são mais ponderadas e, de fato, tentam mergulhar nessas coisas de uma forma, como é que eu posso chamar? De uma forma mais, de fato, aberta. Porque eu acredito que as pessoas querem tomar um lado muito rápido. Elas querem ter esse senso de pertencimento e de que elas têm uma opinião da forma mais breve possível.
Então, muitas vezes a forma de aprender de um monte de gente é simplesmente acompanhar uma pessoa que elas admiram, entender qual é a opinião dessa pessoa e replicar essa opinião. Seja porque ela já viu que, quando se trata de outros assuntos, muitos dos valores são parecidos, ou que ela de fato gosta do que ela normalmente pensa, ou porque existe algum senso de pertencimento também. Você participa de uma comunidade dessa pessoa, de certa forma, você, sabe, gosta de outras pessoas que também gostam dela. Então, caso você vá contra esses conceitos que essa pessoa expõe, você está meio que saindo desse grupo, né? Você está indo para um lado que talvez faça você ter um senso de pertencimento menor. E você também está deixando a sua educação mais complexa. Porque, peraí, eu vou misturar um conceito que a pessoa A disse com o que a pessoa B falou? Pô, mas isso é difícil, né? Será que não existe certa incoerência, sabe, no que essa outra pessoa diz em relação a tal outro assunto? Então talvez exista em relação a esse também. E eu acho que isso é muito, como é que eu posso dizer? Isso limita muito o nosso aprendizado. Então por isso que eu fiz o mapa. A primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu quero aprender sobre algo na internet é olhar para essas opiniões radicais e pensar que elas são as fronteiras de algum assunto. Então, se um campo novo de aprendizagem, por exemplo, a inteligência artificial novamente, seria um país, as fronteiras, né, o que marca o sul e o norte, talvez, são essas opiniões muito contra, que não fala sobre nada a favor, ou as opiniões muito a favor, que não fala sobre os contras. Porque no final tudo é um pacote de prós e contras. Então a primeira coisa que eu gosto de fazer e que me ajuda muito, mas muito a aprender, é primeiro setorizar quais são esses discursos radicais, para depois eu começar a investigar o espectro, ou seja, o de fato território, tentar entender quais são os prós e quais são os contras. Eu gosto de fazer isso lendo comentários, por exemplo, de pessoas que discordam do que foi falado nos posts. Eu gosto de fazer isso fazendo as minhas próprias perguntas sobre o assunto e vendo como é que duas pessoas diferentes que são opostas respondem. E aí eu começo a montar essa espécie de lista de prós e contras na minha cabeça, né? E sempre tentando não pensar sobre as coisas de uma forma muito binária, porque eu acho que isso é muito perigoso. Esse negócio do senso de pertencimento pode até trazer certo conforto, mas isso pode nos cegar, pode trazer aquele senso de tipo, eu não quero estar errado, sabe? Não mexe com o meu time. Se você zoar o meu time, eu vou ser uma pessoa que vai ficar bolada com você, eu vou ficar ofendido. Então acho que é muito interessante a gente não levantar necessariamente uma bandeira e não ver isso necessariamente como uma ideologia que nos define, mas tentar se apegar mais a ideias do que a ideologia em si, sabe? Eu gosto da forma com que essa pessoa que é contra defende essa ideia e eu gosto dessa pessoa que é a favor por causa dessa outra. E essas coisas podem coexistir. Isso não necessariamente, inclusive, é uma incoerência, tá? É só porque alguns assuntos são de fato muito complexos. E eu acabei de checar o tempo aqui, a gente tem 44 segundos, 40 segundos sobrando. Eu tô meio que fazendo uns detalhes que eu nem precisava fazer, né? Eu tô criando umas sombras meio esquisitas, brincando com o traçado. Vou também fazer alguma coisa assim na roupa dele, talvez. Mas é estranho falar sobre esse assunto e ao mesmo tempo desenhar, porque eu meio que tô desfocado no desenho e também desfocado mais ou menos no que eu tô falando. E aí o que sai é meio que um fluxo de pensamento. Eu talvez seja meio perfeccionista, inclusive, quando acabar essa gravação. Eu vou ficar pensando, eu devia ter falado isso ou aquilo. Mas eu acho também que o que sai, o que vem para a superfície pode ser mais interessante ou diferente por causa disso. Não sei. Nosso alarme acaba de tocar. Deixa eu desligar aqui. Então, a gente acabou aqui os 5 minutos. Eu não sei porque que eu tô mostrando esse celular de papelão, só porque eu acho que tá sendo engraçado na minha cabeça o celular de papelão. A gente acabou aqui os 5 minutos. E quais são as minhas impressões sobre o meu desenho? Eu não sei. Eu simplesmente fiz sem pensar muito. E se você fez sem pensar muito também, você abraçou esse desafio do desenho na mão no bolso. Cara, inclusive eu esqueci se eu deixei a mão no bolso ou não. Eu acabei de perceber que eu acabei esse desenho. Eu não lembro se nos 5 minutos passados eu tava ou não com a mão no bolso. Eu preciso prestar mais atenção nisso nos próximos, senão toda a proposta do vídeo não faz mais sentido. E agora a gente vai passar, antes de eu pegar aqui a restrição criativa, para o próximo assunto. O próximo assunto é o Thiago de 6 anos. Eu achei que fosse legal colocar ele antes do Castelo Rá-Tim-Bum e antes da Anitta, né? E o Thiago de 6 anos, que na verdade, eu acho que nessa foto tinha 4 anos, que tá vestindo aqui a sua
camiseta do Super Mario, tem uma lição assim que eu levo até hoje para a vida quando se trata de aprendizado. E a gente vai falar dela com alguma restrição criativa de novo, que a gente vai sortear para desenhar o Leozinho. Então eu vou pegar essa aqui e dessa vez a gente vai desenhar o Leozinho embaixo da mesa com a folha colada na mesa. Eu vou pensar como é que eu vou fazer isso acontecer, mas o que eu acho que eu vou fazer é pegar essas... Eu tenho umas fitas que ficam aqui, tem um tripé, né, segurando esse microfone. Tem um microfone aqui em cima que você não consegue ver. Momento bastidores. E aí, eu vou pegar essa fita, que você talvez esteja escutando o ASMR dela, né? E acho que eu vou colar essa folha aqui embaixo. E, cara, eu não sei o que vai sair, não. Vamos ver o que vai sair. Eu talvez escolha outra folha, inclusive. Vou pegar aqui, tem essa folha que eu usei para uma newsletter. Eu acho que eu vou desenhar nela e depois eu recorto o desenho e coloco ele aqui em cima. Mas o bom dessas restrições criativas é que às vezes elas ajudam a gente a lidar com o perfeccionismo. Né? Se eu tivesse assim querendo fazer uma coisa maravilhosa, eu estaria desesperado agora, né? Porque eu vou desenhar aqui embaixo da mesa. Então vamos lá, eu vou colocar isso aqui no caso, né? Eu vou desenhar nessa superfície branquinha, que vai estar aqui embaixo da mesa. Eu vou tentar pelo menos botar mais próximo de mim aqui, né? E eu acho que eu vou desenhar com um pincel, porque aí pelo menos eu tenho um pouco mais de facilidade de passar a tinta, né? Inclusive, ó, momento de bastidores. Eu peguei essa minha câmera aqui antiga, numa Vibe Cybershot, e filmei aqui como é que vai ficar embaixo da mesa, só para você ter uma noção de como é que vai ser a dinâmica do desenho. Então eu tô aqui com o meu pincel na mão, vou começar o cronômetro. Não acho que eu vá precisar de todos os 5 minutos para expor meu ponto, então eu vou tomar aqui meu tempo e começar a desenhar o Leonardo aqui embaixo. Eu não sei nem como é que eu vou... Por onde eu começo, se é a boina, se é a barba. Mas o que eu acredito que o Thiago de 6 anos me ensina, né? Por que eu trouxe o Thiago de 6 anos como uma analogia aqui para aprendizado? Porque eu acredito que é muito mais fácil e é muito mais divertido aprender quando a gente está num ambiente onde a gente pode fazer perguntas de uma criança de 6 anos. Onde a gente se sente à vontade de fazer essas perguntas, onde a gente se sente à vontade de errar e de criar uma coisa que talvez não seja tão legal, como, por exemplo, eu estou fazendo o Léo. Inclusive, eu estava desenhando agora um sorriso. Eu tentei me guiar pelo sorriso, sabe? Tipo, 2 olhos e uma boca. Aí eu reparei, peraí, não dá pra ver a boca dele. Se bem que dá, né? No desenho realista dá. Mas aqui a gente não tá indo pro realismo. Então, eu tô fazendo agora a barba. E eu ia falar a Bárbara. E o ponto principal desse lance de você estar podendo estar num ambiente que você erra, que você está à vontade de falar, etc., ou seja, um ambiente que permite a desinibição, é que ele não apenas permite que a gente questione, né, mais e talvez busque mais informação com as pessoas que estão ali, mas também que a gente descubra coisas novas, que se bobear a galera que não faz essas perguntas de criança de 6 anos, nunca vai descobrir porque tem certa inibição. Eu acho que eu acabei o Léo, tá? Acho que tá feito. Vou ver depois, quando acabar os 5 minutos. Mas o ponto principal é, se eu tô tentando aprender e ao mesmo tempo eu tô tentando impressionar as outras pessoas, esse processo de aprendizagem é muito mais difícil. Existe muito mais cobrança, existe muito mais peso. Emocionalmente falando, se eu me observo durante um processo de aprendizagem, onde eu tô tentando impressionar pessoas, isso já aconteceu muitas vezes, infelizmente, né, num momento de que o Thiago tinha uma mentalidade diferente, eu senti muito mais dificuldade, não só de reter informação, mas também de mudar o que eu estou falando, mudar as ideias que eu estou expondo, sabe? Então eu acredito que tentar cultivar bolhas de aprendizagens que te deixem confortável é muito, muito, muito importante. Esse espaço seguro para errar, esse espaço seguro para experimentar e, novamente, para você fazer perguntas de 6 anos. É muito mais fácil, é muito mais divertido aprender em ambientes ou com pessoas que te deixam tão à vontade, mas tão à vontade que você faria aquelas perguntas mais básicas que uma criança de 6 anos faz, sem precisar ficar falando, eu tenho uma pergunta meio boba para fazer. Eu acredito que isso muda completamente o nosso processo de aprendizado, torna ele muito melhor, e sempre me ajudou muito a fazer isso. Em ambientes que talvez esteja cercado por pessoas mais experts e que eu vejo que existe um pouco de inibição ali, talvez uma coisa,
Eu até hoje faço isso, inclusive. Eu falo, olha, desculpa, eu vou te fazer uma pergunta muito básica, uma pergunta realmente assim de 6, como se eu tivesse 6 anos. E hoje em dia eu tô mais à vontade de fazer isso porque eu fui treinando e que eu notei que é muito importante pra mim. E também que se bobear influencia as pessoas a ficarem um pouquinho mais assim também, né? Se eu tomar essa iniciativa. Mas antigamente eu era a pessoa que nem levantava a mão. Eu não queria errar. Eu não queria fazer uma pergunta que fosse trivial demais. Usei a palavra trivial. Olha esse Thiago adulto. Inclusive, eu acabei de checar o tempo. A gente ainda tem 1 minuto e meio, né, pra falar sobre esse assunto, mas eu acredito que esse seja o ponto principal mesmo. Não tem muita coisa pra falar, não, a mais. Então eu vou pegar esse tempo pra... Esse tá muito bom. Pra mostrar pra você o resultado final. Esse aqui é o desenho do Da Vinci, que acabou sendo... Bom, eu falei que eu ia me guiar por boca e não sei o que lá, né? Mas no final saiu uma parada meio abstrata e meio dividida, né? Um Da Vinci bem abstrato. É como se fosse sei lá, o Picasso pintando o Da Vinci, talvez. Então vamos usar esse tempo aqui pra cortar o Da Vinci com tesoura. Eu acho que o meu favorito... Cara, isso tá muito bom. Eu acho que isso aqui é o meu Da Vinci favorito. Esse aqui no cantinho. Então vou manter ele. Porque eu vi o que eu tentei fazer aqui, sabe? Eu tentei fazer uma boina, eu tentei fazer uma barba, uma bárbara, e no final saiu esse Da Vinci aqui, desconstruído. Esse rapaz elegante. A gente vai fazer uma prática mais sustentável aqui com esse material, né? Eu vou pegar a minha fita e eu vou usar já a fita como material para colar esse Da Vinci aqui no papel, segundo Da Vinci aqui dos erros e experimentos. Inclusive eu tô achando curioso porque o primeiro desafio foi desenhar com a mão no bolso, que é de certa forma um desafio mais fácil assim, né? Porque eu posso usar a outra mão e eu não lembro nem se eu deixei a minha mão no meu bolso. Esse era o nível de eu não tava nem atento à restrição que eu devia estar, né? Mas no segundo, que a gente está falando de experimentação e erro, foi uma restrição criativa bem conectada com isso. Bem conectada com deixar levar e fazer uma coisa meio bobinha. Esse é o Leozinho dessa segunda versão. E agora a gente vai pro terceiro ponto que me ajuda muito a aprender, que é muito conectado ao Castelo Rá-Tim-Bum. Eu não sei se você lembra desse personagem. Antes de a gente entrar na Anitta, a gente vai falar sobre o Zequinha. Zequinha era um personagem do Castelo Rá-Tim-Bum que perguntava por quê para um monte de coisa, assim. Quando ele não sabia como é que uma parada funcionava, ele ficava assim, mas por quê? Por quê? Por quê? E aí as pessoas meio que enchiam o saco e respondiam a ele, porque sim, Zequinha. E aí entrava meio que um quadro explicativo, né? Porque sim não é resposta. E aí tinha uma resposta para aquela coisa que o que o Zequinha estava perguntando. E eu achava esse quadro do Castelo Rá-Tim-Bum maravilhoso, porque o Zequinha era meio que o mais novo do grupo. E a galera mais velha dava meio que essa resposta porque sim, né? Então acho que fala muito sobre esse lance da curiosidade da época da infância. E depois essa coisa da vida adulta, né? De muitas vezes buscar certezas, respostas prontas, etc. Então esse era um quadro maravilhoso. E assim, não só pelo quadro, mas pelo que ele representa e o que ele comunica, né? O fato dele existir e o que isso quer dizer. Mas não é exatamente por isso que eu coloquei o Zequinha aqui. Eu já vou te contar o porquê, enquanto a gente desenha, né? O Leonardo de uma forma diferente. Vamos ver qual é aqui o desafio dessa vez. A gente vai desenhar o Leonardo da Vinci com... rasgando o papel. Pô, eu gostei desse desafio, hein? Eu acabei de lembrar. Eu tô tentando lembrar, inclusive, quem foi que colocou no plantão cada uma dessas coisas. E eu, por enquanto, eu acho que segundo foi a Lu, acho que o terceiro foi o Gilvan, não tenho certeza, mas tô gostando da ordem com que isso tá saindo, cara. Peguei aqui, ó, um papel rosa, porque eu acho que ele vai criar um pouco mais de contraste, aí vai ser mais fácil que a gente vá rasgando e vá criando alguma coisa e seja visível, né? Embora eu pudesse também pegar um papel preto, peraí. Peguei aqui o papel preto, acho que vai ficar melhor, né? Vai combinar mais com os outros desenhos que estão na página. Vou deixar o rosinha para uma outra ocasião, mas gostei muito dessa restrição criativa, hein? Acho que inclusive dá para rolar um vídeo só criando com papéis rasgados. E eu vou realmente manter fiel à restrição criativa, eu não vou usar uma tesoura, eu vou usar a minha mão para rasgar o papel, porque eu acredito que é um desafio diferente, né? É uma restrição diferente, rasgar ou cortar. Então vamos começar, vou colocar aqui um tempo, vou botar aqui o cronômetro, 5 minutinhos, e a gente vai começar esse ponto do Zequinha. Eu acredito que na internet, hoje em dia, a gente tem uma oportunidade que é assim, surreal.
a gente não sabe sobre um assunto e a gente pode buscar um podcast ou um vídeo no YouTube sobre aquele assunto e a gente vai escutar pessoas super inteligentes e super estudiosas e que passaram anos de experiência estudando sobre aquilo, nos ensinando essas coisas de graça. Eu não sei como é que você lida com isso, eu não sei se você já se acostumou com isso, mas eu acho surreal. Assim, isso é uma coisa que eu gosto de botar em perspectiva de tempos em tempos, sabe? Eu realmente fico assim, cara, que sorte que a gente nasceu nessa geração, porque em relação ao passado, nunca foi tão acessível, sabe, esse tipo de coisa. Essa coisa de você poder ser uma mosquinha numa sala onde pessoas inteligentíssimas e muito sabedoras de um assunto estão conversando sobre ele. Então, isso é uma coisa que eu nunca perco de vista, assim, eu sou muito grato. E eu acredito que tem, como tudo na vida, prós e contras, né? O lado ruim disso é que, muitas vezes, um conselho muito bom que chega num momento que não é aquele momento de implementar aquele conselho, pode nos atrapalhar mais do que ajudar. Então, por exemplo, você escuta alguém dizer que você, logo do início, tem que delegar, blá blá blá, delegar. Mas se bobear, você ainda não está numa fase que você tem fluxo de caixa no seu negócio, por exemplo, no seu projeto, para você já poder estar delegando. Ou você começa, sei lá, exercício físico, né? Você escuta falar de um exercício que é muito bom para não sei o que lá. Mas, pô, para chegar nessa progressão do exercício, você precisa ter aprendido outros exercícios antes, que te ajudam a chegar ali com mais confiança, ou ter mais fluência naquele exercício, ou reduzir o seu risco de lesão, sabe? Então, eu acredito que existe, sim, meio que um risco de você pegar conselhos descontextualizados na internet, embora isso tenha me ajudado muitas vezes, sabe? Eu sei que existe meio que esse risco de pegar uma solução pronta. Então, qual é o ponto do Zequinha, que eu acho que é muito importante? É não se contentar com a resposta pronta. Da mesma forma que aqui no mapa, né, que eu comentei, que tudo bem, a gente pode pegar a opinião de alguém, a gente pode pensar, sabe, beleza, essa pessoa acha que isso aqui está certo, ou acha que aquilo ali é melhor, mas no final é muito importante que a gente decida com autonomia. E eu escolhi o Zequinha para representar isso, porque ele fazia muitas perguntas no Castelo Rá-Tim-Bum. E para mim, uma das coisas mais importantes para aprender de uma forma saudável, aprender com mais autonomia, é exercitar esse gesto de me fazer perguntas sobre as coisas, em vez de buscar soluções prontas. Então, muitas vezes quando eu não sei a resposta para alguma coisa, em vez de eu ficar que nem um doido procurando a resposta, eu tento procurar e me fazer perguntas melhores. Porque muitas vezes, quando eu me faço perguntas melhores, ou quando eu me faço perguntas sobre aquilo que eu escutei na internet, eu chego a soluções que são mais adaptadas para o meu contexto. Porque essa é a dificuldade da internet. Tem muita informação, mas essa informação normalmente vem empacotada de uma forma muito geral, de uma forma adaptada ao contexto daquela pessoa que contou aquela história. E no final do dia, cada pessoa vai ter um contexto único, cada pessoa vai ter uma vivência única, uma experiência única, e se a gente se guiar só por isso, é um grande perigo, né? A gente pode tentar replicar o caminho de alguém, só porque esse caminho deu certo para ela, só que por causa de todas as variáveis que existem na nossa realidade, a gente não consegue chegar no mesmo resultado. Isso pode gerar muita frustração. Então eu acredito que é muito importante manter essa mentalidade de Zequinha e exercitar, fazer perguntas melhores. Não só porque isso, pelo menos para mim, né, me ajudou a aprender com mais autonomia, mas também porque quando eu aprendo a fazer perguntas melhores, eu também me torno um aprendiz melhor. Quando eu vou, por exemplo, conversar com alguém que tem mais experiência que eu, ou até menos experiência que eu, e eu quero aprender alguma coisa com essa pessoa, eu já sei empacotar aquela minha dúvida de uma forma concisa, que muitas vezes vai fazer a diferença entre a pessoa me responder ou não responder. Quanto mais ocupada a pessoa, mais difícil que ela me responda, certo? Porque se bobear tem milhares de pessoas fazendo perguntas para ela. Se eu conseguir ser conciso, se eu conseguir perguntar uma coisa interessante que instigue a curiosidade dela, existe uma probabilidade maior dela me responder. Inclusive, eu acho que eu já mencionei aqui nesse vídeo do Tira do Papel que eu sempre tento responder comentários, eu sempre tento responder dúvida da galera, até a galera que não é do curso, eu tento ao máximo, né? Do curso eu dou prioridade máxima para responder. Mas quando é fora, no YouTube ou Instagram, tem muitas vezes que eu não consigo dar conta de responder. E quanto mais conciso e objetivo é a pergunta, maior a probabilidade de eu conseguir fazer isso. E acabaram nossos 5 minutos, eu vou só parar aqui rapidinho e olhar para isso aqui, né, que a gente fez. Caraca, eu acabei de jogar tudo longe, rindo. Eu não posso rir perto disso.
Eu vou precisar remontar aqui meu DaVinci. Mas olha, ele ficou meio minimalista, hein? Eu acabei de editar o meu DaVinci sem querer. Ele ficou um DaVinci recortado minimalista. Então eu vou finalizar ele assim mesmo. Esse aqui é o DaVinci de boina. Eu vou tomar cuidado para não rir perto dele, porque eu não consegui colar, né? Eu só foquei em, de fato, recortar. Então vou só esvaziar agora a mesa antes da gente chegar aqui no último ponto, que é a Anitta. Que, na verdade, vai te trazer uma surpresa, né? Porque não é exatamente a Anitta que vai aparecer quando eu virar esse papelzinho. Esse é o plot twist, que é a reviravolta desse nosso papo, digamos. Então vamos virar aqui o último papelzinho, que não tem a Anitta, mas tem uma pessoa que tem as duas primeiras letras também, o A e o N, que é a Annalise, que é uma amiga minha, com quem eu estava trocando ideia sobre esse assunto de aprendizagem. E a Annalise, a melhor forma de definir ela... Mentira, não é a melhor forma, é só a que veio na minha cabeça agora. Da mesma forma que no X-Men o Wolverine nasce meio que de uma piscina onde colocam, sei lá, um metal nele, e aí ele tem esse metal, etc. A Annalise nasceu meio que de uma piscina com autoconhecimento, assim, sei lá. É uma pessoa que curte muito esses papos de desenvolvimento pessoal, carreira, etc. A gente conversa muito sobre essas coisas e outras coisas aleatórias. E ela trouxe um ponto que eu achei muito bom pra gente discutir aqui, enquanto a gente desenha o Leozinho DaVinci com alguma restrição criativa novamente, né? Então, vamos pegar aqui o último desafio criativo, que vai rolar por 5 minutos, que vai ser o de... Atenção. Com um lápis com pouca ponta. A gente vai desenhar um Leozinho com... Deixa eu ver aqui se eu tenho algum lápis. Eu tenho muitos lápis, né? Na verdade, que não estão apontados. Mas o primeiro que eu já consegui ver é esse. Esse aqui também está muito pouco apontado. Vou até fazer um teste rápido aqui, numa folhinha, né? Mas a gente pode fazer isso sim. Eu acho que vai ser até uma proposta legal. Eu gosto muito de quando as propostas dessas restrições criativas são meio... Putz, isso aqui tem tudo pra ficar ruim. Porque às vezes isso desbloqueia mais a gente, sabe? A gente cria menos essa expectativa de que a parada precisa ficar boa, sendo que a gente não sabe fazer bem e tal. Esse aqui tá com menos ponta, então eu vou usar ele, tá? Muito obrigado por quem enviou a sugestão, inclusive. Eu achei uma baita sugestão. Então eu vou começar aqui botando o cronômetro 5 minutos de novo. E a gente vai falar sobre essa história do porquê que a Anitta tá envolvida aqui com a aprendizagem. Outro dia, a Annalise apareceu nas stories dela, falando que ela escutou um podcast onde a Anitta participou. Era um podcast, se não me engano, do Jay Shetty, onde ela foi entrevistada em inglês, inclusive. E eu fiquei surpreso, assim, imediatamente, sabe? Eu fiquei, caramba, eu não esperava ver a Annalise escutando um podcast com a Anitta, assim. Sabe quando você meio que cria um grau de previsibilidade para as coisas que você acha que algumas pessoas vão gostar ou não? Então, por exemplo, quando eu apareci aqui e eu fiz um vlog meu, que eu vou deixar aqui embaixo linkado, inclusive, as pessoas se surpreenderam que eu fui jogar futebol no final do dia no vlog, né? Eu mostrei um pouquinho do futebol e tudo, depois do dia de trabalho. E isso para as pessoas é meio que assim inconsistente, meio que quebra um padrão, um tipo de persona, um estereótipo, né, do Thiago que as pessoas assumem conhecendo algumas características minhas. E então eu reparei esse meu comportamento de consumo quando ela contou essa história, né? E ela estava falando de uma pessoa que ela conhecia e que ficou também bastante surpresa com isso e tal. E por que eu acho que isso é uma história muito boa, essa história da Anitta e de ser uma pessoa com quem eu não esperava que ela fosse estar escutando um podcast, aprendendo e compartilhando? Porque eu acho que por causa desse negócio que a gente falou bem no início, do pensamento radical, da visão binária sobre o mundo, de é mais fácil eu replicar a opinião dessa pessoa do que eu pensar na minha. É mais fácil, sabe, eu simplesmente copiar e colar o que uma pessoa pensa, do que eu pegar um pouquinho do que essa pessoa aqui e a outra pensa. E aí combinar essas coisas e fazer com que no final você tenha aprendido com pessoas que não necessariamente são referências grandes para você, sabe? Mas que tem aquele pedacinho de conhecimento que te interessou. E eu achei isso muito legal, porque quando a gente pensa sobre aprendizado, a gente muitas vezes se fecha para certas pessoas, seja porque essas pessoas talvez sejam um pouco mais polêmicas ou normalmente não compartilham da mesma visão que a gente. Só que quando a gente faz isso, e eu não tô nem falando que é o caso da Annalise e da Anitta, né? Porque eu não sei o quanto que ela acompanha de fato a Anitta, mas eu tô falando agora de mim. Eu não me fecho necessariamente de aprender
coisas com uma pessoa só porque ela é muito polêmica ou só porque essa pessoa não é uma grande referência, tipo, não é, essa cantora não é minha ídola, logo não vou escutar o que ela tem a dizer, sabe? Eu só escuto dizer pessoas que eu admiro absolutamente. Não, eu acredito que essa pessoa teve uma vivência que é muito particular, muito específica, que eu gostaria de estar vivendo, ou que uma fração daquilo pode ser interessante para mim, eu gosto de escutar essa vivência também, sabe? Então eu acho muito importante pensar que a gente não necessariamente precisa super admirar ou admirar aquela pessoa com quem a gente vai estar aprendendo alguma coisa. Eu sei que é mais comum que isso aconteça, porque essas são as pessoas que a gente mais acompanha, então existe uma tendência natural de que isso role. Mas assim, eu não vou ouvir o que essa pessoa disse, ou de forma alguma eu vou concordar com essa experiência que ela teve, só porque ela não é uma pessoa, entre aspas, boa, ou que eu concorde 100% com os valores, ou que eu concordo, sabe? Eu acho que existem alguns momentos e algumas situações específicas em que pode ser bastante útil a gente estar dando atenção para isso, sabe? É claro que vai ter momentos em que a gente vai sentir mais preguiça, talvez, de absorver essa informação, ou vai ter um pouco mais de resistência, né, na minha experiência, pelo menos. E eu gosto muito disso, mas não só disso, né, de outro ângulo dentro desse assunto. Eu acredito que a gente não só pode se beneficiar de tentar aprender com pessoas que não são necessariamente um exemplo, mas também se beneficiar de aprender com pessoas que são menos experientes que a gente. Eu sei que isso é uma resistência muito grande que muita gente tem, né? Mas eu acredito que quanto mais a gente vai viver e ver essa tecnologia que está ao nosso redor avançar de forma exponencial, enquanto a gente envelhece de forma linear, vai ser cada vez mais comum a gente estar precisando aprender coisas com as pessoas das gerações anteriores. Eu não estou nem falando de coisas ferramentais, não é nem aquela coisa de assim, eu não sei mexer no meu celular, não é essa coisa, como é que eu mexo na impressora, não é ferramenta. Falando de aprendizagem mesmo, sabe? Porque as tecnologias vão mudar como a gente faz tudo, como a gente aprende. Então acho que quanto mais a gente nota que vai existir esse padrão de a gente envelhecer de forma linear e a tecnologia de forma exponencial, e as gerações novas já vão estar expostas a certos conhecimentos, informações e tecnologias, etc. Desde cedo, eu acho que vai se tornar mais comum que a gente aprenda, né, com essas gerações anteriores. Então eu gosto muito disso, de não só me filtrar no aprendizado por causa da admiração da pessoa, mas também não filtrar por causa da experiência ou por causa da idade. Eu acredito que é muito importante a gente ser uma esponjinha. A gente pode sempre absorver aquilo. Depois a gente decide o que a gente faz com aquela informação, com aquela experiência que outra pessoa contou. Então eu finalizei aqui os 4 Leonardos. Eu tô particularmente feliz com esse aqui. Pra mim, esse aqui que é o abstrato que eu fiz embaixo da mesa é o campeão. Que ele tá tão abstrato que não tem como não gostar dele, assim, eu já quero que ele exista. Inclusive, eu vou manter aqui a caixinha, né, dos desafios criativos. Eu vou tirar, claro, o Leozinho daqui, mas eu tô com a ideia agora de só ir crescendo essa lista de restrições. Então, acho que todo encontro mensal do Criatividade Sem Bloqueio, enquanto a galera tá chegando na sala, né, pra gente conversar, eu vou pedir mais sugestões para o pessoal e alimentando essa caixinha de restrições e desafios criativos, que aí a gente pode seguir nessa dinâmica em alguns vídeos aqui com algumas propostas desafiantes, né? Inclusive eu queria deixar um convite. Se você não conhece o Criatividade Sem Bloqueio, ele é o meu curso de criatividade e de processos criativos, que é para ajudar não só quem está começando a destravar e se reaproximar da sua criatividade, mas também quem já tem certa experiência a sistematizar certos processos que tenham a ver com você para aqueles momentos da rotina, sabe? Onde fica difícil criar com constância, onde você às vezes tem um imprevisto, onde você tem pouco tempo. Criatividade Sem Bloqueio também pode ajudar quem é mais experiente com isso. Além disso, também tem os plantões criativos, que são os nossos encontros mensais, onde você pode me fazer perguntas diretamente, seja sobre o curso, seja sobre o seu projeto, seja sobre os bastidores do Tira do Papel. Então você vai poder trocar ideia diretamente comigo e também com uma galerinha maravilhosa, que assim, um dos grandes benefícios de estar tendo essas conversas aqui com você e com mais pessoas na internet é que acaba que a gente atrai pessoas que têm valores muito parecidos com os nossos e visões muito parecidas. E o que acontece? A gente cria um espaço que nem esse aqui, ó, um espaço de aprendizado, onde a gente tem mais espaço para fazer perguntas de 6 anos, onde a gente pode errar, onde a gente pode experimentar, contar sobre os erros, contar sobre os acertos. Então eu gosto muito dessa vibe de espaço seguro que existe por ali dentro. É uma coisa que eu sinto muito orgulho de dizer que eu criei. E eu acredito genuinamente que se você ficou até o final desse vídeo e você se interessa por viver uma vida intencional e uma vida criativa, eu acredito que você vai, de fato, gostar muito desse espaço também. Então considere conhecer o Criatividade Sem Bloqueio. Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário com um pin. E essa foi a nossa criação de hoje, Leonardo da Vinci,
em um total de 20 minutos. Espero muito te ver semana que vem pra gente criar alguma outra coisa, enquanto a gente bate um papo sobre uma outra coisa. Toda segunda-feira, 8 e 8 da manhã. Espero muito te ver por ali. Um abração.